E aí, turma, beleza? Estamos aqui para mais uma videoaula e a videoaula de hoje fala sobre o tema, vamos dizer assim, muito comum nas aulas de português e muito útil tanto para gramática quanto para redação. O tema é concordância verbal e nominal. Só que antes da gente pensar no que é concordância, eu tenho uma pergunta que está aqui no slide que é muito interessante. O que é concordância em si? Qual é o significado dessa palavra no geral? Deixa eu pegar um exemplo. O Cadu com a namorada dele. Se o Cadu e a namorada dele tiveram uma DR, certo? E o Cadu acha que ela tá errada, a Fernanda acha que o Cadu tá errado, mas o Cadu, como é aquele namorado lindo e maravilhoso, Caduzinho, paz e amor, o namorado que toda mulher deseja, o Cadu chega e fala pra Fernanda: tudo bem, amor, eu concordo com você. Quando eu falei que eu concordo, eu coloquei as duas coisas no mesmo plano. Colocando no mesmo plano, eu falei que elas estão em sintonia. Isso quer dizer, turma, que as palavras do português, as palavras numa frase, numa construção, elas também têm que estar em sintonia. Aí é que eu vou falar em concordância verbal quando estiver em sintonia com o verbo e concordância nominal quando estiver em sintonia com o nome. Tranquilo até aqui? Podemos seguir? Vamos para o próximo slide, turma. O próximo slide vai mostrar pra gente uma coisinha bem interessante. Uma regra geral básica. O verbo concorda com o sujeito. Uma regra que nem precisa de muita explicação para a gente conseguir entendê-la. Vamos pegar alguns exemplos. O Cadu vai ler aqui para vocês. O querido, o amado, idolatrado e indescritível Cadu está falando comigo. É claro que vocês já entenderam algumas coisinhas. Mesmo não tendo aula de figuras de linguagem, vocês sabem que Cadu amado, Cadu incrível é um pleonasmo, assim como sair para fora, subir para cima, descer para baixo. Mas vamos pegar, o verbo da frase é o verbo está. Uma locução verbal, está falando. O sujeito vai de o até Cadu. Mas quem que executa a ação de falar? É só uma pessoa, Cadu. Como é só uma pessoa, por isso o verbo fica no presente. O verbo vai ficar no singular. A mesma coisa se eu for pensar, por exemplo, em durante o dia fizeram a lição os alunos do segundo ano. Quem faz alguma coisa. A lição que foi feita. Durante o dia expressa o tempo. Ok, quem fez a ação? Os alunos do segundo ano. Mesmo estando após o verbo ali na frase, os alunos do segundo ano é o sujeito, é o agente. Então eu tenho que concordar o meu verbo com o meu sujeito. Tranquilo, fácil, mais fácil do que ganhar do Vasco no Brasileirão? Então vamos seguir adiante e ver que, apesar da concordância ser uma coisa simples, alguns problemas surgem. Como, por exemplo, nessa linda canção do axé noventista brasileiro. O poeta indescritível Netinho compôs esses dois lindos e brilhantes versos. No coração ficou lembranças de nós dois, como ferida aberta, como tatuagem. Ok, eu não vou cantar em ritmo de axé porque fica uma coisa ridícula. Mas vamos pegar o primeiro verso. No coração ficou lembrança de nós dois. Se eu penso que no coração vai ser o lugar onde ficou lembrança de nós dois. No coração. Então, no coração não pode ser o sujeito. Alguma coisa tem que ter ficado. Alguma coisa tem que ser o sujeito nessa frase. Aí, turma, eu penso, lembranças de nós dois ficaram no coração. Vamos aqui para o bloco de notas. E aí, eu estraguei a música do Netinho, mas eu consertei o erro gramatical. O Cadu é professor de gramática, ele resolveu o problema dele. Vamos para a próxima frase? O político dos países escandinavos puderam resolver os casos de corrupção. Quando eu coloco o verbo puderam no plural, parece que eu tenho que concordar com alguma coisa no plural, que vai poder ser os países escandinavos. Os países resolveram por si só os problemas de corrupção? Não. Quem resolveu os problemas de corrupção foi o político. Por isso eu tenho que concordar político com o verbo. E aí fica a frase que vai estar aqui no bloco de notas. O político dos países escandinavos pôde, com acento, porque é uma ação que ocorre no passado e não no presente, resolver. E aí eu mantenho essa da frase, os casos de corrupção. Tranquilo?
Vamos para a segunda regrinha agora, gente, que é tão simples quanto a primeira, que é a regra de concordância nominal. Todas as palavras, os adjetivos, os artigos, os numerais ou locuções adjetivas têm que concordar com o substantivo. Isso é simples e é fácil. Vamos pegar um exemplo. A plateia gigantesca ficou consternada e assombrada com o show. E bastantes estudantes brasileiros estão preocupados com a prova do Enem. A plateia gigantesca, eu tenho um substantivo feminino e no singular plateia. E todas as palavras que forem se referir à plateia têm que estar no feminino e no singular. Então, gigantesca, consternada e assombrada seguem essa regra. A mesma coisa, professor, bastantes é horrível. Horrível não quer dizer que seja errado. Primeira coisinha que nós vamos aprender hoje. Troca bastante por uma palavra mais simples. Muito. Se eu coloco bastante por muito, gente, eu tenho aqui no bloco de notas uma frase muito simples. Muitos estudantes brasileiros. E aí eu posso manter reticências porque o resto da frase vai ser igual. Por quê? Eu tenho que concordar tudo com estudantes, uma palavra masculina e no plural. Vamos ver como isso pode dar problemas em algumas manchetes jornalísticas? Olha o primeiro caso. Enquanto isso, muitas pessoas doentes, viúvas e inválidos que precisavam dar entrada com pedido de auxílio foram prejudicadas. Tá tudo lindo e maravilhoso a não ser pela palavra inválidos. Por quê? Inválidos teria que concordar com quem está inválido, que são as pessoas. As pessoas, eu tenho um substantivo feminino no plural. Então, o meu adjetivo tem que estar no feminino. Então, se eu vou aqui para o bloco de notas, enquanto isso, doentes, viúvas e inválidas, e aí eu não sigo com o resto da frase sem nenhum problema. Beleza. Olha o exemplo de baixo. O exemplo de baixo também ajuda bastante nesse quesito. Apreendida em Campinas da Lagoa, dona de boate por exploração sexual. Apreendido está ligado a alguém que foi apreendido. Quem foi apreendido? A dona da boate. Dona da boate feminino singular, apreendido tem que estar no feminino singular. Então, se eu for aqui para o bloco de nota, gente, eu vou colocar apreendida em Campinas da Lagoa, dona de boate, e eu só copio o resto da frase. Só um adendo aqui, antes que me faça a pergunta. Cadu, não tem que colocar isso em Campinas da Lagoa entre vírgulas? Gramaticalmente sim. Como é uma manchete jornalística, de vez em quando eles suprimem um pouquinho as vírgulas, pela questão de caracteres e de espaço. Beleza, turma? Fácil. Posso ser simpático e dar a notícia positiva do dia? Expliquei 90% dos casos de concordância. Quer a notícia melhor ainda? Vocês vão explicar os outros 10. Então, o desafio para casa é fazer uma pesquisa, seja no Google, seja em livros, seja em gramáticas, na qual vocês expliquem esses 8 casinhos de concordância que eu vou chamar de casos especiais. E aí eu juntei concordância verbal e nominal, turma. O primeiro, quando eu tenho substantivos coletivos, como que eu faço a concordância? Com a ideia ou com a escrita? Segundo caso, sujeito composto quando está antes do verbo. Terceiro, alugam-se apartamentos versus precisa-se de vendedores. Porque no primeiro caso o verbo foi para o plural e no segundo não. Tem uma justificativa. Quarto, verbo existir e haver. Nós vimos isso na parte de tipos de sujeito no ano passado e vamos agora ver pela perspectiva da concordância. Quinto caso, verbo ser, que é um verbo especial, e eu coloquei no mesmo caso o verbo fazer indicando tempo. 6, cerca de e perto de, quando eu somo com o substantivo no plural, e as locuções, mais de e menos de. Sétimo caso, Estados Unidos, faz a mesma concordância eu colocar na frase os Estados Unidos? Se sim ou se não, por quê? E o último grupo é o grupo que sobrou. É um grupo de vários verbos de concordância nominal. Eu tenho algumas palavrinhas, verbos não, adjetivos. Anexo, incluso, muito, pouco, bastante, meio, caro e barato. Por quê? Essas palavras vão poder ser ou advérbios ou adjetivos. E aí eu vou mudar a concordância. Turma, deem uma olhada aqui, ó, onde eu estou apontando, onde ficou colorido. Prestem atenção, façam atividade para a próxima aula, tragam as dúvidas
e aí nós discutiremos, beleza? Beijo na alma, espero vocês na próxima. Tchau, turma!